Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje, vou comentar um pouquinho sobre o CRI GPK, que conseguiu aí uma decisão para suspender por 60 dias o pagamento. Isso vai afetar o IRDM, HCTR, DEVA, TORD, Versalhes, entre outros fundos. Vou mostrar aqui quanto que vai ser afetado, né, a porcentagem do PL de cada fundo. Vou comentar um pouquinho sobre os impactos de uma decisão dessa no mercado de fundos imobiliários. Quero comentar também com vocês um pouquinho sobre preço médio e garantias. Essa parte está bem legal, me acompanhe até o final. Então, para situar quem não viu a notícia, peguei aqui uma matéria do fis.com.br, dar os créditos aqui ao autor, o João Vitor Jacinto. Então, basicamente, para quem não acompanhou, teve uma decisão da Justiça sobre o Gramado Parques, que suspendeu por 60 dias o pagamento do CRI, para ter um período aí de preparação para um processo de recuperação judicial da empresa. Em razão dessa decisão, a emissora do CRI, Forte Securitizadora, não vai poder acionar a justiça nenhuma cláusula do contrato que obrigue a execução dos bens dados em garantia. Além disso, a emissora não poderá fazer a cobrança automática de pagamentos esperados em contrato. Apesar disso, não foi descrito com exatidão quais serão os CRIs impactados pela decisão. Eu vou deixar aqui a matéria abaixo para quem quiser ler completo, mas basicamente uma decisão dessa traz uma certa insegurança no mercado dos fundos imobiliários. Isso não é comum, a garantia, a execução está ali justamente para esses casos, a justiça intervindo é um risco a mais. Lembrando que não tive acesso ao processo, não olhei se é uma decisão definitiva ou se ainda cabe algum recurso, alguma modificação. Esse é o impacto inicial. Outro ponto, a gente não sabe quais CRIs, quais séries serão impactadas. Pode ser que a gente tenha CRI GPK que ainda continue pagando. De início, pela matéria, tudo vai estar suspenso, mas a gente precisa aguardar aí fatos relevantes dos fundos para ir sabendo melhor o que vai acontecer. Lembrando que muitos CRIs, muitas séries têm um fundo de reserva, uma garantia ali. Então pode ser que isso seja acionado para que nesses 60 dias não fique completamente sem pagamento, desde que o fundo de reserva esteja com as reservas ali ou ele não tenha sido utilizado ainda. Isso vai variar de fundo a fundo, não tem como a gente saber. Tá? Então, para saber se vai pagar ou não, a gente vai ter que aguardar aí relatório gerencial, fato relevante e tudo mais. O que eu quero comentar com vocês é qual é o impacto esperado em cada fundo e também as garantias. Então, começando aqui pelo IRDM, a gente vai ver que diretamente nesse CRI ele tem 0,72% do PL. Lembrando que o IRDM é um fundo grande, então isso aqui representa 24 milhões. Pro fundo é pouco, mas é um valor vultuoso. Porém, o IRDM ele tem também exposição em vários outros fundos imobiliários que também têm exposição nesse CRI, como por exemplo DEVA, HCTR, TORD e Versalhes. Somando aqui a participação do IRDM nesses fundos, isso representa 6,68% do PL do IRDM. Então ele tem exposição direta e tem essa exposição indireta. Primeira coisa que eu quero comentar aqui com vocês. O IRDM, nesse relatório gerencial, que por sinal eu fiz vídeo aqui, ele colocou ali um parágrafo que ele está acompanhando bem de perto a gestão do DEVA e do HCTR, pareceu estar descontente em alguns pontos, e eu levantei a hipótese de o IRDM eventualmente chamar uma assembleia, quem sabe para uma troca de gestão, a gente não sabe. Salvo engano, no DEVA ele tem uma posição grande, então ele conseguiria chamar essa assembleia sozinho. No HCTR ele tem uma posição que não bate ali os 5% necessários para chamar a assembleia, mas ele poderia se unir a outros players, outros grandes fundos e eventualmente chamar uma assembleia. Estou falando que isso vai acontecer? Não. Estou falando que ele comentou, vou deixar o vídeo aqui onde eu falo melhor, uma possibilidade ali de tomar alguma atitude junto a essa gestão. Seguindo, a gente tem aqui o Versalhes, que é o fundo que tem maior exposição diretamente ao CRI GPK, passa de 19%, então a gente consegue ver aqui. A gente tem também o DEVA, somando aqui dá 8,3% do PL. A gente tem o Hectare, né, o HCTR, somando aqui os três CRIs, 9,34%. E aqui, quem viu o vídeo do HCTR, postei uns 10 dias atrás, eu comentei no vídeo, ainda não tinha nenhuma notícia do GPK, mas investidor muito tempo de bolsa já fica ligado, é um CRI que poderia dar problema e 10 dias depois a gente teve essa notícia. Assim como eu estou falando nos vídeos, loteamento Goiás, que está aqui em vários fundos desses que eu estou citando hoje, pode dar problema muito em breve. Então,
Vou deixar o link aqui também para quem quiser ver o vídeo do HCTR. E por fim a gente tem o TORD, que tem aqui uma exposição de quase 6%, 5,91%. Então essa é a exposição dos fundos nesse CRI. Então o HCTR, por exemplo, que já tem ele 50% comprometido, ou com carência, ou com algum waiver, ou com fundos que não estão pagando ainda, então ele já tem 50% do PL comprometido, vai ter mais 10%. O DEVA, salvo engano, estava na casa dos 20%, vai ter ali mais 8%. O Versalhes agora já tem 20% numa paulada só. Então, esses fundos que têm mais risco têm que ter acompanhamento mais de perto. Vou comentar agora sobre as garantias desses fundos. Se vocês querem saber sobre as garantias, deixa o like, beleza? Deixa também a sua inscrição. Vim aqui para o mercado para ajudar vocês e esse conteúdo que eu pretendo entregar agora na sequência tem grande valor. Não trabalho com isso, não ganho com isso, por sinal estou gastando com isso, comprei um microfone novo para melhorar o áudio para vocês. Minha mulher brigou comigo, então deixa o like para me ajudar, beleza? Vamos lá. A gente tem muitas garantias nessas operações. O que o investidor tem que ter em mente? Se essa garantia supre o valor que você está pagando na cota, supre o valor do fundo. Então você vai ter lá um preço médio do fundo, um valor patrimonial de R$100 a cota. Se o fundo passar a régua, fechar, executar todas as garantias, vender a mercado, quanto que ele te devolve? Ele te devolve os 100? Ele te devolve os 120 que está marcado no mercado que ele vale? Ou ele te devolve menos? Por que eu estou comentando isso? A gente tem uma métrica no mercado, dentre várias outras, que chama Long to Value, LTV, que basicamente é a razão entre o valor que você tem emprestado e o valor do bem dado em garantia. Então, por exemplo, você fez um empréstimo de 100 milhões, você pegou um bem em garantia de 200 milhões, então você tem uma razão de 50%. Isso vai variar, você vai ter LTV maior e LTV menor. Obviamente que isso vai depender do risco da operação. Mais risco, você vai querer um maior ou um menor, depende da operação. A questão aqui é, tudo isso é valor contábil. Quanto que esse imóvel vale depende de um laudo. Mas, de fato, na vida real, ele vale isso? E ele tem liquidez? Se eu precisar executar, eu vou conseguir garantir esse dinheiro? Então, vou dar dois exemplos aqui, bem no extremo, que vai ficar fácil de vocês entenderem. E aí, obviamente, você vai ter que ver caso a caso, operação a operação, e também ver a exposição do fundo. Vai ter uma operação muito pequenininha, tudo bem, mas uma operação grande, você tem que tomar mais cuidado. Então, por exemplo, você tem um fundo de laje corporativa que ele tem ali, fez uma operação e ele tem ali um imóvel em garantia e o imóvel está no centro da Faria Lima, o imóvel é AAA e está locado. Se eu precisar executar essa garantia, eu vou conseguir colocar esse imóvel à venda e receber rápido? Muito provavelmente, porque você vai ter ali uma demanda muito grande, uma oferta muito pequena e você consegue vender rápido. Agora eu tenho um ativo que ele não está performado ainda, ou seja, ele está em obra, ou ele é um ativo em uma cidade turística que sofreu com Covid, na pandemia, e você não sabe a liquidez daquela cidade, é uma cidade muito pequena. Você vai conseguir exatamente o valor do laudo? Não sei qual que vai ser a demanda por ali. Você vai conseguir esse dinheiro rápido? Não sei qual que é a liquidez desse ativo. A gente consegue ver, vou deixar aqui também, uma entrevista do Moise, que é o gestor ali da REC. Tem vários problemas, mas nesse ponto ele foi muito interessante a fala dele, uma entrevista com o Baroni, ele comentando exatamente isso. Não basta você ter um LTV bom, você tem que ver a liquidez, tem que ver quanto que vale efetivamente esse ativo. Então esse é um ponto para vocês pensarem. Segundo ponto que eu deixei aqui marcado, preço médio. Vejo muita gente falando sobre preço médio. Ah, eu estou nesse fundo, esse fundo ele caiu muito, pelo menos eu vou comprar barato e vou melhorar o meu preço médio. Então vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que você tem aqui então um fundo ABC, certo? E você tem 10 cotas dele. Você pagou R$100, logo você investiu R$1.000, seu preço médio está em 100, ele não variou, então seu prejuízo é zero nesse momento, ok? Aí vamos supor que por N problemas, que podem ser graves ou não, e isso é importante, o preço caiu, foi para R$50. Então você tem 10 cotas a R$50, então agora você passou a ter R$500 investido, já que o fundo caiu. Seu preço médio continua em 100, porque você não fez novas compras, e agora você tem um prejuízo de 50%.
O que o investidor, geralmente iniciante ou investidor que não acompanha, ele vai pensar, ele vai fazer? Bom, vou fazer uma compra, vou abaixar meu preço médio, quando o fundo sair, quando o fundo subir, eu saio, se for um problema. Ou quando o fundo subir, eu vou ter um lucro muito bom. Então o que ele faz? Ele vem aqui e faz uma compra de mais 10 cotas a R$ 50. Então agora ele passou até 20 cotas, o valor investido voltou a ser 1.000, porque ele investiu mais 500, né? A cota ainda não se recuperou, e o preço médio dele passou a ser R$ 75. E agora, fazendo uma conta aqui por alto, ele passou a ter 33% de prejuízo e não mais 50%. Então, na cabeça do investidor iniciante ou de quem não acompanha, vai parecer o seguinte: eu diminuí o meu prejuízo, então eu não estou perdendo mais tanto dinheiro. Só que vocês perceberam que durante toda essa minha explanação eu trabalhei aqui com vocês só planilha e números e não comentei em nenhum momento dessa parte final sobre fundamentos, que é o que realmente importa. O fundo ele caiu de 100 para 50, mas o fundamento dele está mantido. Foi uma pressão dos juros longo, é a Selic alta, a desaceleração da economia, mas as operações são sólidas. Você olha as principais operações de CRI, são CRIs bons, são CRIs adimplentes, ou o CRI ali a gestão já está dando indício, ou a gestão não fala, a gestão não é transparente, por isso que está caindo. O que é realmente importante? É você aqui diminuir percentualmente o seu prejuízo, sem entender o motivo, ou você focar no motivo. Nesse momento de crise, eu, obviamente, com todos os investidores, estou sofrendo, minha carteira está sofrendo. E o que está sendo meu foco? Comprar a maior qualidade possível. Eu tenho ali X fundos. Qual fundo eu vou comprar? O que está mais descontado ou o que tem mais qualidade e que há muito tempo eu não via nesse preço? Eu tenho sempre focado então em qualidade. Então, isso é algo para vocês pensarem. Compensa investir só porque caiu? Só porque nominalmente está barato? Ou o fundamento vale mais? Para mim, o fundamento vale mais. E aí, para finalizar, eu quero mostrar aqui uma tabela para vocês. Tabela bem fácil, vocês encontram aí em qualquer local, que é o tamanho da queda. Então, se eu tive uma queda de 10%, para recuperar eu preciso de 11%. Se eu tive uma queda de 50%, eu já preciso de 100% para recuperar. Se eu tive uma queda de 80%, como muitos investidores estão tendo que lidar aí, que compraram um papel com um ágio muito grande, eu preciso de 400% para recuperar. Um fundo com todos esses problemas, e aí você tem que ver a garantia, a alienação vai cobrir, não vai, a gestão está sendo transparente, qual é o waiver, qual é a amortização, qual é a carência, perdão, depois da carência esse devedor vai conseguir pagar, você analisando tudo isso, acha que vai dar certo. Beleza, o fundo vai subir 400% por causa disso? Não sei. Estou falando para vender de maneira alguma. Estou falando para calibrar a exposição em fundos high yield, fundos high grade, não ir se expondo 20, 30, 40% da sua carteira em um ativo que pode dar tudo errado e que, se for executar todas as garantias, pode ser que ele não consiga recuperar o valor patrimonial dele. Ele pode executar todas as garantias e passar a régua com R$ 70 e não 100, 120. Então é isso que vocês têm que ter em mente, não só aqui uma conta no Excel de 50, 33% de prejuízo. Sempre fundamentos, garantias, operação, gestão, transparência. Nem entrei nesse ponto, mas é um ponto essencial. Se vocês gostaram desse conteúdo um pouco mais denso, sobre as garantias, sobre gestão, fundamentos, deixa aqui abaixo, estou pensando em fazer uma série só com isso. Estou trazendo todas as garantias, talvez de duas em duas, destrinchando, ensinando vocês a olhar o relatório gerencial, ver se aquela garantia de fato é boa ou não, se tem liquidez, se ela é uma garantia que tem vários fundos, em muitas operações, e se quebrar, ela vai conseguir pagar todas essas operações com essa mesma garantia. Então é isso que vocês têm que avaliar. Beleza, pessoal? Ficou um vídeo mais longo, mas eu queria bater esse papo com vocês, espero ter ajudado. Lembrando, estou aqui na meta de chegar a 1.000 inscritos, então se inscreva, que eu vou distribuir lá no grupo do Telegram um guia, uma apostila de graça para poder ajudar vocês a acompanharem aqui os vídeos e aproveitá-los melhor. Beleza? Valeu!